rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal e nessa tarde vou estar comentando com vocês sobre a lista de convocados da seleção brasileira. Mais uma vez o Tite causou a discórdia, né? Em relação à lista de convocados, seleção. Os torcedores em si sempre ficam preocupados, né? Geral fica com as mãos na cabeça, todo mundo angustiado, né? Preocupado, né? Porque a gente fica pensando, né? Qual jogador o Tite vai levar para a seleção brasileira, né? O jogador estando na seleção brasileira, né? Ele perde jogos importantes pelo seu time, jogos fundamentais, jogos decisivos, simplesmente por estar com a seleção, né? Por problemas antigos também, algo repetitivo, questões de calendário, CBF, seleção brasileira, escolha de treinador, coisas muito complicadas, sabe? E nessa lista de hoje eu pude perceber que o Tite priorizou muitos jogadores que se destacaram nas Olimpíadas, né? Isso foi bom, isso é legal, porque realmente são jogadores que têm capacidade de vestir a camisa principal, né? Digamos que a seleção número 1 do Brasil, do futebol brasileiro. E esses caras vão ter essa oportunidade, né? Nada melhor que depois de uma Olimpíada, depois de terem trago o ouro olímpico, né? Mais um ouro olímpico, que eu me emocionei, inclusive, esses caras terem a chance na seleção principal, né? Agora, que o Tite possa aproveitar esses jogadores, né? Nesses jogos, né? Ele tem a base de jogadores, tem o time principal e tudo mais, mas que ele aproveite nesses caras, né? Que esses caras têm potencial, né? Esses caras têm qualidade ali pra fazer a diferença na seleção principal, né? Principalmente o Arana, né? O Arana é um moleque que chega ali pra pegar a vaga titular da lateral esquerda, sabe? É um moleque que chega com tudo. Por tudo que tem jogado no Atlético Mineiro, pela Olimpíada que ele fez vestindo a camisa da amarelinha, tem tudo para chegar ali e assumir a lateral esquerda, de verdade. E nessa lista também teve uma surpresa, né? Na verdade, podemos dizer duas surpresas, né? No caso, o nome do Daniel Alves, né? Esse lateral veterano, vitorioso, vencedor no futebol. E o Rafinha, né? Do Leeds, se destacou na temporada, algo que também chamou a atenção de muitas pessoas, né? E uma ausência, né? A ausência que muitos... Na verdade, toda a convocação as pessoas comentam, né? Que é o nome do Gerson, né? Por que o Gerson não é convocado, né? Gerson destacou por tantos anos aqui jogando no território brasileiro no Flamengo. E agora no Olympique de Marseille ele novamente não foi lembrado na seleção principal, né? Algo muito estranho, sabe? Difícil de compreender o porquê desse cara não ser chamado, né? Um cara que tem qualidade e potencial para estar ali no meio. Então, tem muitas questões na seleção brasileira que é difícil, galera. É difícil compreender critérios, sabe? E antes mesmo de estar comentando com vocês um pouco mais sobre esse assunto, gostaria de estar te convidando a se inscrever no canal. Você mesmo que está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não conhece, não sabe nada do canal. E para você que está pisando aqui pela primeira vez, tem uma playlist. Nessa playlist tem separado cada assunto que eu já tratei aqui no canal. Tem bem diversificada, né? Cada assunto que eu já trouxe aqui pro canal, né? Então seja muito bem-vindo aqui, sinta-se à vontade. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Eu confesso que em relação à seleção brasileira, Tite, eu tenho alguns questionamentos, né? E meus questionamentos muitas vezes são voltados para a escolha do treinador, né? Porque tantos momentos que a gente está assistindo o futebol brasileiro, tá vendo os jogadores se destacando em seus clubes, né? Os caras arrebentando, comendo a bola. Os caras muitas vezes não têm uma oportunidade, né? Em lista de convocações, né? E aí, às vezes, quando os caras estão num momento um pouco mais abaixo, né? Aquela boa fase, né? Aqueles jogos de destaque passam a serem mais comuns possíveis, sabe? Em nome de alguns jogadores. E quando os caras estão em jogos mais abaixo, eles são lembrados para a seleção. Porque eu vejo muito como seleção algo de momento, né? Se o cara tá se destacando no clube, se o cara tá arrebentando no clube, ele merece sim uma chance na seleção principal, né? Se ele vai ser o titular da seleção principal, se ele vai ser convocado a outros jogos, já é outra história. Mas, por aquele período ali, por ele estar se destacando naquele período, ele foi convocado por aquele período ali. Tudo certo. E por que eu tô dizendo isso, né? Porque tem muitos jogadores no Brasil que se destacou aqui no futebol brasileiro, ou até mesmo em outros campeonatos na Europa e muitas vezes não são lembrados, né? No caso, a ausência do Gerson tem que ser comentada, né? Porque não é, tipo assim, eu vou dizer que não é tão
é de complicado entender porque o Gerson não é chamado, né? O Gerson tem essa qualidade de jogar ali no meio de campo. Inclusive, se pegar aquela vaga ali no meio de campo, titular, sabe? Cara que tem uma presença ali no meio, personalidade, todos esses aspectos do jogo que fazem toda a diferença dentro de campo. Esse cara não é chamado, né? E o legal nisso tudo é a convocação do Rafinha, né? O Rafinha é esse cara que tem se destacado, na verdade se destacou, né, na temporada do Leeds, mas olha só, algo que olha o que eu comentei quase agora. Se destacou na temporada do Leeds, né? Então, por muito tempo esse cara já poderia ter sido chamado, já poderia ter sido testado na seleção brasileira, e simplesmente só agora, quando a temporada europeia vai iniciar, que esse cara é lembrado, né? Então, muito estranho, sabe? Essas escolhas, sabe? E, tipo assim, nesse time do Tite, né, esses jogadores que ele convocou, os nomes das jogadores da seleção olímpica, os caras que ganharam ouro pro Brasil, tem o nome do Antony, que poderia estar muito bem nessa lista de convocados, né? Imagina só um Antony e um Rafinha, os dois caindo pelo aquele lado direito, os dois canhotos, bom de bola, habilidosos. Seria uma boa, né? Esses dois caras revezando ali no time titular. Pô, seria bem bacana de assistir, sabe? Tem a ausência também do Diego Carlos, um cara que se destacou na temporada europeia, ali com a camisa do Sevilla. Foi bem também nas Olimpíadas, né? Então, para esses jogos da seleção brasileira, ainda mais a Olimpíada que acabou recentemente, né? Poderia muito bem esses dois jogadores estar nesse grupo também. E as escolhas do Tite é algo que às vezes me deixa curioso, né? Porque tem jogadores que não têm rendido tão bem, né? Como o Firmino e o Gabriel Jesus, e simplesmente praticamente todas as convocações estão ali na lista, sabe? E eu acho que o Tite em algum momento poderia deixar esses caras de fora. Deixar eles de fora de uma convocação não quer dizer que são descartáveis, que não vai utilizar mais esses jogadores, nada disso. Mas é só dar preferência para outros nomes, jovens que têm se destacado no futebol brasileiro, ou até mesmo no futebol europeu. Tem jogador que merece sim uma vaga na seleção brasileira, merece uma convocação. Se vai ser titular, se vai ser o dono do time é outra história, mas tem jogadores que merecem sim uma convocação. Nomes aqui do futebol brasileiro como Rafael Veiga do Palmeiras, o Hulk. O Hulk tem se destacado no Atlético Mineiro, mas tem toda a questão de idade. Mas a seleção brasileira muitas vezes é momento, né? É o que o jogador está jogando no momento, né? Então tem jogadores sim que podem ser convocados e podem dar lugar a nomes que não têm rendido tão bem na seleção brasileira. E nisso tudo, em relação à seleção brasileira, tem os desfalques, né? Dos clubes, né? O Flamengo vai perder... O Flamengo, na verdade, vai jogar contra o Grêmio, o jogo da volta da Copa do Brasil, sem o Gabigol, que vai estar com a seleção, e o Everton Ribeiro, né? Duas ausências, na verdade, que vai fazer uma falta absurda pro Flamengo, né? Outros times também vão ter ausências, né? Atlético Mineiro não vai ter o Arana, Palmeiras não vai ter o Everton, dentre outros nomes, né? Então é algo que, em relação à seleção brasileira, sempre vai causar essa polêmica, vai causar essa intriga, né? Porque essa questão de calendário, os jogadores desfalcar os clubes, e aí mexe em tudo. Os clubes às vezes têm que jogar partidas seguidas por causa de calendário da CBF, para o jogador sair da seleção e voltar para o clube, sabe? É algo que sempre vai causar essa discórdia, essa intriga, né? Em relação à seleção brasileira, realmente tem muitas coisas, muitas escolhas do treinador, do Tite, que não dá para entender, não dá para compreender. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou desse assunto. Você está de acordo com essa lista de convocados do Tite? Você acha que faltou algum nome de jogador? Algum jogador que tem se destacado que eu não citei aqui? Deixa aqui no comentário. Em relação à ausência dos jogadores, você também é contra tudo isso? Você também quer o jogador servir no seu clube? Você quer um calendário melhor também para tudo se encaixar, o jogador servir o seu clube e também servir a seleção sem nenhum problema? Deixa um comentário aqui sobre esse vídeo, sobre esse assunto. Deixa a sua curtida aqui para fortalecer também. Sua curtida é muito importante. Faça a sua inscrição também, que a sua inscrição para que a gente venha alcançar outras pessoas, que esse canal aqui venha alcançar outros malucos pro futebol. E é isso, rapaziada. Tamo junto.